Hoje eu tenho uma indicação muito especial, principalmente aos pais. Eu quero indicar para vocês essa Bíblia, a Bíblia em Ação. Eu fiz essa encomenda e fiquei muito surpreso agora que chegou com a qualidade do material e eu não poderia deixar de recomendar para vocês comprarem para os seus filhos, incentivar a leitura dos seus filhos, adolescentes, crianças. Essa é a versão infantil, tem também a versão ampliada. Eu vou mostrar para vocês um pouco dessa versão. A Bíblia em Ação, ela é uma versão da Bíblia ilustrada em quadrinhos. Então ela facilita o entendimento e ajuda no interesse das crianças, né? E ajuda também para que eles tenham uma assimilação maior das histórias da Bíblia, de todo o conteúdo bíblico. Essa versão aqui é da Geográfica Editora e vou mostrar para vocês. Todo o conteúdo aqui é muito bom. Essa versão que eu adquiri, ela é capa dura, então realmente uma qualidade muito boa, não é muito grossa. Tem aqui por volta de 200 e poucas páginas, deixa eu conferir aqui exatamente quantas páginas, 255 páginas. Todo o conteúdo aqui, ele é trabalhado em formato de ilustração, olha só que legal, olha só que legal. Olha só, a criação, em Gênesis e tudo mais. Então você vai ter o apoio dos textos, muitas vezes praticamente o texto bíblico já escrito aqui, porém numa linguagem facilitada para as crianças, além, obviamente, da ilustração, né, que enche os olhos e uma ilustração de muita qualidade. As folhas também são de uma qualidade muito boa, semelhante ao papel de uma revista, por exemplo. Lembra muito um quadrinho. Olha só, certamente os seus filhos, sobrinhos, quem você presentear com essa Bíblia vai ficar encantado com todo esse material. E eu achei muito interessante também a forma com que os assuntos bíblicos aqui são abordados. Então, tem um conteúdo separado do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e as histórias seguem uma ordem cronológica, o que facilita o entendimento. E aqui também há uma atenção para as principais histórias, de tal forma que quando a criança lê, ela vai compreender todo o pano de fundo histórico, tudo aquilo que a Bíblia fala e que é essencial para que uma pessoa compreenda em relação a Jesus, em relação à salvação, em relação ao pecado no mundo. Então é muito interessante a forma como o conteúdo aqui é abordado e certamente os seus filhos ficarão muito contentes com o conteúdo. Por exemplo, aqui, falando sobre o Antigo Testamento, nós temos as seguintes histórias. Deus cria o mundo com base em Gênesis capítulo 1 até o 3. Depois as pessoas vão fundo no pecado, então perceba, vai mostrar que Deus criou tudo perfeito e depois todo mundo foi contaminado pelo pecado. Então perceba que tem uma ordem cronológica bem estabelecida aqui nesse conteúdo. Depois temos a promessa da aliança de Deus, baseada em Gênesis capítulo 15, 17, 18 e 20 a 22. De favorito a esquecido, a favorito baseado em Gênesis 37 e 39 a 46. O grande resgate, baseado em Êxodo capítulo 2, verso 20. Na Terra Prometida, baseado em Josué e Juízes. Depois nós temos também um Tempo de Reis, baseado em 1º e 2º Samuel e também 1º e 2º Reis. Um Tempo de Exílio, baseado em Esther e Daniel. Um Tempo de Profetas, baseado em Jonas, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Neemias e Isaías. Então essa é a versão infantil. Tem ainda a versão ampliada, que é ainda mais completa do que essa, tá bom? No Novo Testamento, olha só que interessante que nós vamos encontrar. Jesus vive sobre a terra, baseado em Mateus capítulo 1 até o 4, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, verso 13. Jesus faz milagres, baseado em Mateus, Marcos, Lucas e João. O dom da salvação, baseado em Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja começa, baseado em Atos. Jesus voltará, baseado em Apocalipse. E depois, por que Deus nos amou tanto, baseado em toda a Bíblia. Depois, no final, nós vamos ter também um índice visual da Galeria da Fama. Muito interessante, inclusive, eu quero abrir essas páginas aqui e te mostrar. Olha só que interessante essa Galeria da Fama. O índice visual da Galeria da Fama. Aqui eles separaram muitos personagens bíblicos e aqui tem alguns dizeres sobre esses personagens. Quem era, por exemplo, Paulo? Quem era Pedro? Quem foi Rebeca? Então, isso ajuda o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, quem ganhar essa Bíblia de você, a já se familiarizar com o contexto dos personagens, a história
dos personagens, e certamente isso vai motivar a fé das crianças. Então, essa é a recomendação, Bíblia em ação. Se você tiver a oportunidade, adquira, presenteie os seus filhos, as crianças que você conhece, as crianças da sua igreja, porque certamente será bênção na vida delas. Tá? Estou recomendando dessa forma, não recebi nada para recomendar, justamente porque eu realmente achei muito bom esse material e tenho certeza que vai abençoar a vida das nossas crianças, tá bom? E vai, obviamente, incentivar elas a compreenderem e conhecerem mais da Bíblia, já que hoje vivem muito conectadas, né, nos celulares e tudo mais. Ter um material como esse em mãos certamente será bênção na vida delas. Então essa é a Bíblia em Ação, uma versão infantil. Eu quero te perguntar, você já conhecia essa versão? Deixa aqui nos comentários. Você já tem uma versão? Já presenteou? O que você achou dessa versão Bíblia em Ação? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.